Eu tenho um paciente meu de consultório que recentemente ele diagnosticou um câncer de pele metastático, um melanoma metastático, e ele está em tratamento de imunoterapia combinada. E esse paciente, ele vem sofrendo muito, com queixas de fadiga, de cansaço em decorrência desse tratamento. Ele fala que ele se sente muito indisposto, que ele sente muita fraqueza, e associado a esse quadro, ele também desenvolveu um desânimo importante, tá? Um quadro de ansiedade, de medo do câncer, medo dessa doença, e também está começando a apresentar sinais e sintomas de depressão. Tá bem, pessoal? Pessoal, eu noto que muitos dos pacientes que fazem tratamento oncológico, não só de quimioterapia, mas outros tratamentos para o câncer, eles apresentam esses sintomas que eu relatei, mas também apresentam outros sintomas, outras complicações relacionadas especialmente ao tratamento de quimioterapia. Eu noto que muitos de vocês que estão realizando o tratamento de quimioterapia sofrem muito com os sintomas e com as reações da quimioterapia. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar trazendo para vocês uma forma de tentar amenizar essas complicações e esses efeitos colaterais de quimioterapia. Eu vou trazer várias dicas para vocês, na qual eu vou tentar passar uma forma mais tranquila para vocês encararem o processo de quimioterapia. Pessoal, se vocês curtem esse tipo de assunto, não deixem de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, ativem o sininho, comentem aqui nos comentários e compartilhem com todos os amigos de vocês, tá bem? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Rodrigo Ferreira, sou médico oncologista clínico aqui em Cascavel, Paraná, e hoje nesse vídeo nós vamos falar mais um pouco a respeito de quimioterapia. Porém, nesse vídeo em especial, eu vou dar algumas dicas para vocês de como amenizar alguns dos principais efeitos colaterais de quimioterapia. Mas antes disso, pessoal, será que toda quimioterapia é igual? Será que todo paciente que está fazendo quimioterapia, ele vai ter os mesmos efeitos colaterais ou não? Será que esses efeitos colaterais eles vão variar de acordo com cada protocolo de quimioterapia e de acordo com cada tratamento realizado? Pessoal, é importante que vocês entendam que nem toda quimioterapia ela é igual. Existem vários tipos de protocolo de quimioterapia, vários medicamentos que são utilizados e cada um desses protocolos terá os seus efeitos colaterais mais comuns. Por isso é importante que vocês saibam qual é o protocolo de quimioterapia que vocês estão realizando para poderem questionar, logicamente, para o seu médico, quais seriam aí os principais efeitos colaterais desse tratamento e poder prever ou até prevenir aí algumas das reações associadas a esse tratamento de quimioterapia, tá? Então, quando a gente fala em reações de quimioterapia, é importante nós destacarmos que existem reações de quimioterapias que são comuns a praticamente todos os protocolos de quimioterapia, tá? Então existem algumas reações que elas serão mais comuns e irão acontecer na grande maioria dos protocolos de tratamento, porém existem reações, existem efeitos colaterais de quimioterapia que serão específicos de alguns protocolos. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de algumas reações mais comuns, tá? Os vários protocolos de quimioterapia que acontecem mais e que vocês relatam mais para mim aqui no meu canal. Então eu vou tentar passar para vocês aí algumas dicas importantes para prevenir ou para tratar, para aliviar esses efeitos. Porém é importante lembrar, pessoal, sempre que existem reações específicas de alguns tipos de quimioterapia. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? A própria
quimioterapia vermelha, utilizada no tratamento do câncer de mama. O Herceptin, também utilizado no tratamento do câncer de mama. Essas são duas medicações que podem ocasionar toxicidade no coração. A cardiotoxicidade. Nós temos também a quimioterapia branca no câncer de mama, o paclitaxel semanal, que pode gerar neuropatia periférica, inflamação na ponta dos dedos das mãos e dos pés, nos nervos, na ponta dos dedos das mãos e nos pés, gerando dormência, incômodo, dor em algumas situações, e até mesmo nós temos uma outra medicação que é a carboplatina. Essa medicação, a carboplatina, ela pode gerar toxicidade aos rins. Tá bem, pessoal? Então, é importante que vocês entendam que existem efeitos que são específicos do protocolo de quimioterapia que vocês estão realizando. Hoje nessa aula, a gente não vai entrar nesses detalhes, nós vamos ser mais gerais, nós vamos falar de reações que são mais gerais, que ocorrem na grande maioria dos tratamentos de quimioterapia. E dentre essas reações, as que nós iremos citar na aula de hoje vão incluir as náuseas e os vômitos, a diarreia, a mucosite, tá, pessoal? Para quem não lembra, a mucosite seria a inflamação das mucosas, mucosa oral, mucosa gástrica, mucosa intestinal, levando aí a várias complicações relacionadas a essa mucosite. E por último, pessoal, esse tema aqui vocês me questionam muito aqui no meu canal. Vocês sempre me perguntam a respeito da fadiga e do cansaço que a quimioterapia ela ocasiona, tá? Para vocês que estão em quimioterapia e têm muita fadiga, têm muito cansaço, saibam que a fadiga e o cansaço correspondem a uma das reações mais comuns dos pacientes que estão em quimioterapia. Então hoje eu vou dar dicas para vocês aqui, pessoal, de como aliviar um pouco desses 4 sintomas que eu relatei aqui para vocês, tá bem? Bom, pessoal, nós vamos começar aqui com as nossas dicas em relação a esses efeitos colaterais de quimioterapia, falando das náuseas e vômitos. Pessoal, eu vejo no meu consultório que um dos efeitos colaterais que os pacientes mais têm medo, tá, e mais se incomodam são as náuseas, mas principalmente os vômitos, tá? Muitos pacientes têm medo de ter vômito. Em alguns protocolos de quimioterapia, a chance do paciente ter náusea e vômito é maior do que 90%. Tá? Mais de 90% dos pacientes terão esse efeito colateral. Então, nós oncologistas, nós temos que ser agressivos. Nós temos que cuidar ao máximo e ajudar ao máximo o paciente para evitar que ele desenvolva essa reação, ou para aliviar ao máximo esse sintoma, para que isso incomode ele o menos possível, porque associado aos vômitos, o paciente ele pode apresentar desidratação, né? Ele pode ter complicações secundárias desse tratamento, internações, e a grande consequência de tudo isso é o atraso no tratamento. É o atraso nas sessões de quimioterapia. E nós sabemos, pessoal, que o atraso nas sessões de quimioterapia podem interferir no resultado final, tá? Reduzir a efetividade do tratamento, reduzir as chances daquele tratamento de quimioterapia funcionar. Então, por isso que hoje eu vou estar trazendo algumas dicas para vocês, para tentar ajudar vocês que estão passando pelo tratamento de quimioterapia e estão sofrendo muito com náuseas e vômitos. Então, doutor, o que vai ajudar? O que vai me ajudar durante o meu tratamento de quimioterapia para aliviar esse meu sintoma? Primeiro, pessoal, tá? O que a gente utiliza aí no dia a dia, na rotina do médico, tá? Isso tanto dentro do consultório quanto dentro do hospital, é o tratamento medicamentoso,
Tá? O tratamento medicamentoso, o uso dos medicamentos, pessoal, o uso dos remédios, ele foi muito aprimorado em relação a esse efeito colateral. Há 20, 30 anos atrás, a quimioterapia dava muita náusea e muito vômito, porque nós não tínhamos medicamentos eficientes o suficiente para combater esse efeito colateral. Hoje nós temos medicações modernas que nós utilizamos até mesmo antes da aplicação de quimioterapia e nos dias sequenciais aí ao tratamento de quimioterapia, e esses medicamentos eles conseguem aliviar muito as náuseas e vômito, principalmente as náuseas e vômitos agudas que acontecem ali nos primeiros dias do tratamento de quimioterapia. Então o tratamento medicamentoso ele evoluiu demais e ele será passado pelo médico. O tratamento com medicamentos ele poderá ser feito logo antes da aplicação por via endovenosa, tá? Antes do médico instalar a quimioterapia na tua veia, ele coloca um remédio para evitar náusea e vômito. Pode ser feito posteriormente, quando você vai para casa com uma receita médica, em que ele lhe passa medicamentos para você utilizar, ou até mesmo antes da quimioterapia. Alguns dias antes da quimioterapia, o médico ele pode te passar alguns medicamentos para ajudar na náusea antecipatória, aquela náusea que acontece mesmo dias antes de você fazer a tua aplicação de quimioterapia. Além disso, além do tratamento medicamentoso, nós vamos ter outras terapias que podem contribuir muito, podem ajudar muito o paciente que tem muita náusea e muito vômito durante a quimioterapia, pessoal, tá? Por incrível que pareça, muitas pessoas não conhecem essas terapias, tá? Mas nós temos aí dados na literatura mostrando que elas podem ter efetividade em várias situações, a própria hipnose. A hipnoterapia, ela pode contribuir em vários casos aí no tratamento desses pacientes. A psicoterapia, ela é fundamental, tá? Especialmente no paciente que tem a náusea antecipatória. A gente sabe que o paciente que tem a náusea antecipatória, que é aquela náusea que ocorre ali alguns dias antes da quimioterapia, geralmente esses pacientes são muito ansiosos. Tá? Então, 2, 3 dias antes da quimio, ele já começa a ter aquela ansiedade, né? Aquele medo de fazer a aplicação e junto com aquele medo, com aquela ansiedade, vem a náusea. Então, através da psicoterapia, né, nós conseguimos fazer com que o paciente consiga lidar de uma forma melhor com essa ansiedade e, consequentemente, controlar um pouco as náuseas e os vômitos. E, além disso, podemos utilizar os ansiolíticos. Em algumas situações, apenas a psicoterapia não será o suficiente para controlar essa ansiedade e, consequentemente, as náuseas e os vômitos. Nesses casos, em que apenas a psicoterapia não consegue controlar, o uso de medicações ansiolíticas pode contribuir para esses pacientes. Tá, pessoal? Além disso, é importante a gente destacar a alimentação. A alimentação, eu acho que é uma das medidas mais fáceis quando a gente fala em náusea e vômito durante a quimioterapia, mais fáceis de serem implementadas pelo paciente. Então é importante que os pacientes evitem sempre, durante a quimioterapia, alimentos que tenham um cheiro muito forte. Tá? Alimentos com odor muito forte podem influenciar, podem fazer com que o paciente desenvolva mais náuseas e desenvolva mais vômitos, alimentos muito gordurosos, alimentos embutidos, os famosos fast foods, né? Muita carne vermelha, muitos alimentos pesados também podem influenciar no desenvolvimento desse sintoma. Então, opte sempre por uma alimentação mais saudável, com menos embutidos e com menos alimentos industrializados. Isso com certeza irá ajudar para você evitar esse efeito colateral. E pessoal, por último, nunca deixe de falar com o médico. Se você tem esse efeito colateral e ele lhe incomoda, converse sempre com o seu médico. Relate esse sintoma que você está sentindo, para que ele possa lhe avaliar e possa lhe ajudar no que for necessário, tá bem? Pessoal, quando nós falamos na mucosite após a quimioterapia, existem algumas medidas que são importantes para prevenir
que ela se desenvolva e existem medidas que são importantes para tratar a mucosite, tá? Agora nós vamos falar um pouco para vocês a respeito das medidas que vão prevenir que essa mucosite se desenvolva. Mucosite, né, que pode se manifestar na cavidade oral, no trato gastrointestinal, desde o estômago até o intestino e reto, gerando os mais variados sintomas. Então, como que a gente vai prevenir essa mucosite, essa inflamação das mucosas mediada pela quimioterapia? Existem algumas medidas aí que são importantes de nós destacarmos. O primeiro, tá, que seria aí um dos principais, é os cuidados com a higiene oral, tá? O cuidado com a higiene oral vai ser muito importante para evitar o desenvolvimento da mucosite oral, tá, pessoal? Então, sempre antes de realizar a quimioterapia, a gente sugere que o paciente ele faça um acompanhamento, faça uma consulta com o dentista para ver se ele não vai ter cárie, se ele não vai ter que fazer algum procedimento de canal, se ele não tem nenhuma gengivite, porque a quimioterapia ela pode piorar essas condições, essas afecções da cavidade oral. Então, é fundamental você cuidar dessa higiene oral para evitar que tenha complicações relacionadas aí durante a sua quimioterapia. Segundo, a avaliação odontológica a ser realizada antes do tratamento. Como eu já falei, né, agora mesmo para vocês, é muito importante que o dentista ele avalie toda a sua arcada dentária, gengivas, etc., para que ele possa conduzir o caso de forma adequada e passar algum tratamento preventivo para você antes da sua terapia, né, da sua quimioterapia, evitando aí complicações. E é especialmente importante a gente destacar nos pacientes que fazem radioterapia, tá? Especialmente na região aqui de cabeça e pescoço, combinada a quimioterapia ou combinada a drogas-alvo como o Erbitux, esses pacientes eles podem desenvolver mucosite grave em até 60% dos casos. Tá, pessoal? Por isso que especialmente nos pacientes que vão fazer tratamento de câncer de cabeça e pescoço com radioterapia ou com radioterapia ou radioterapia com medicações, né, com drogas-alvo, é fundamental antes passar no dentista. A chance desse cara ter mucosite grave é de até 60%. Então a avaliação odontológica ela é essencial, tá bem? Em terceiro local, pessoal, a gente destaca a crioterapia, especialmente nos pacientes que fazem o 5-fluoracil em bolos, tá? A gente usa muito essa medicação, o 5-fluoruracil em bolos, para o tratamento de câncer de intestino, tá? Em 2 protocolos, que são o Folfox e o Folfiri, a gente usa o fluoracil em bolos. Então, o fluoracil em bolos ele pode provocar uma mucosite importante da cavidade oral e nesses casos nós gostamos de utilizar a crioterapia, gelo, né? O paciente ele vai ficar com gelo ali na região da cavidade oral, isso vai ajudar com que diminua, né, a chance dele desenvolver mucosite, em alguns casos desenvolver mucosite grave na cavidade oral, tá, pessoal? E por último a gente destaca o tratamento com laser. Para quem não sabe, né, uma das opções que nós temos hoje disponível para prevenção de mucosite é a laser terapia. Esse tratamento com laser, especialmente na cavidade oral, ele será realizado pelo dentista. Então, pessoal, é importante sempre ter o dentista ao nosso lado, tá? Para prevenir e para tratar a mucosite, principalmente no paciente que vai tratar câncer de cabeça e pescoço, tá? Nesses pacientes, muitas vezes nós já indicamos o laser, a laser terapia preventiva, mesmo antes de ser iniciado o tratamento. Tá bem, pessoal? Pessoal, seguindo aqui com a nossa aula de mucosite após a quimioterapia, antes eu falei para vocês na prevenção, né, da mucosite após a quimioterapia. Agora eu vou falar do tratamento, tá? O paciente que está em quimioterapia e acabou desenvolvendo a mucosite. Como que eu vou tratar esse paciente, né? Você que está realizando quimioterapia, a gente vê no consultório rotineiramente os pacientes desenvolverem inflamação das mucosas em decorrência da quimioterapia. E muitas vezes esse tratamento ele é um desafio, tá? Especialmente nos casos graves, de mucosite grave. Nesses casos, né, não só nesses casos, mas em todos os casos,
Mas especialmente nesses casos de mucosite grave, o acompanhamento com o dentista, em conjunto ao oncologista, é essencial. Então, como que nós vamos tratar o paciente que tem mucosite depois da quimioterapia? Primeiro, é fundamental a gente fazer um controle adequado da dor desse paciente. A mucosite, ela gera muita dor. Então, o uso de analgésicos potentes, muitas vezes ele vai ser necessário, tá, pessoal? Incluindo o uso de opioides, desde opioides fracos, como codeína, tramadol, até opioides mais fortes, como morfina, metadona e assim por diante. Até a própria lidocaína em spray, o anestésico local, pode ajudar. Então, o controle da dor é fundamental no paciente que tem mucosite. O paciente que tem dor na cavidade oral, ele não consegue se alimentar bem. Muitas vezes ele tem dificuldade até de se hidratar, até de tomar líquido. Então, o controle da dor, muitas vezes com o uso de opioides, vai ser fundamental aí nesses pacientes. Pessoal, em segundo colocado aqui, nós vamos falar um pouco a respeito de antibióticos e antifúngicos. Mas por quê? O que tem a ver o uso de antibiótico e antifúngico com a mucosite? Na verdade é o seguinte, pessoal, a mucosite ela pode ter complicações secundárias. Entre essas complicações secundárias, as duas mais comuns vão ser as infecções bacterianas e as infecções por fungos, tá bem? Então, por isso, caso haja alguma evidência de uma infecção bacteriana, uma placa bacteriana ali na cavidade oral, se faz necessário o uso de antibiótico. E se houver uma infecção fúngica, o mais comum é a infecção pela cândida, né? O nome popular é o famoso sapinho. Se houver a infecção fúngica, se faz aí necessário o uso de antifúngicos, tá? Você pode fazer o bochecho, né, com anistatina, ou em alguns casos aí mais severos, em que junto com o fungo na cavidade oral se tenha fungo em esôfago, fungo em outras localizações, em alguns casos a gente utiliza até o antifúngico oral. Tá bem, pessoal? Vamos seguindo aqui. Em terceiro colocado, a gente fala a respeito dos bochechos. Como assim, doutor? Bochecho? Como que eu vou usar o bochecho? Para que serve aí os bochechos? Nós temos substâncias especiais, líquidas, tá? Que elas são utilizadas para tratar a mucosite, para aliviar essa inflamação das mucosas. Então, geralmente, são substâncias líquidas que o paciente toma, faz os bochechos, ele vai acabar higienizando aí a cavidade oral e aliviando aquele mal-estar e aqueles sintomas da mucosite. Os bochechos, eles ajudam muito, pessoal, muito, muito, muito. Nós vemos aí no nosso consultório que o paciente começa a utilizar essas substâncias e ele tem um alívio imediato e importante aí da mucosite. E por último, pessoal, tá? Não menos importante, talvez até mais importante, é o tratamento com laser, a laser terapia. Antes eu falei para vocês que esse laser ele pode ser utilizado de forma preventiva. Porém, no paciente que desenvolveu a mucosite, nós poderemos fazer o laser terapêutico. Nós não, os nossos amigos dentistas. Os dentistas vão realizar a laser terapia terapêutica, tá? Então, o laser ele é sensacional, ele ajuda muito, principalmente nos pacientes que já desenvolvam mucosites mais graves. Nesses pacientes que muitas vezes não conseguem se alimentar, não conseguem ingerir líquidos, a resposta a esse tratamento, ao tratamento do laser, é sensacional. Então, pessoal, não esqueçam sempre dos nossos grandes amigos dentistas. Por isso que eu deixo um abraço especial aos meus grandes e queridos amigos dentistas, pois são nesses momentos difíceis do tratamento do paciente odontológico que eles estão sempre ao nosso lado nos ajudando. Tá bem, pessoal? Pessoal, até 80 a 90% dos pacientes que estão em tratamento de quimioterapia terão algum grau de fadiga ou de cansaço. É isso mesmo, a imensa maioria dos pacientes do nosso consultório que estão tratando o câncer com quimioterapia tem fadiga, tá? Essa fadiga ela pode ser leve em uma boa parte dos casos e em alguns casos essa fadiga pode ser moderada ou até mesmo severa, tá, pessoal? E como que nós vamos aliviar esse sintoma, levando em conta que ele é talvez um dos mais comuns de acontecer no paciente que está em tratamento de quimioterapia? Existem algumas dicas que eu vou passar
aqui para vocês que vão ajudar bastante a aliviar aí essa fadiga e esse cansaço desse tratamento, tá? Então, prestem atenção. Primeiro, como que nós vamos aliviar esse sintoma? Tá? O primeiro item aqui seria tratar a doença subjacente ao tratamento de quimioterapia. Então, além do tratamento do câncer com a quimioterapia, muitas vezes esses pacientes eles têm outras doenças, outras comorbidades associadas que podem estar contribuindo para o desenvolvimento desse cansaço, dessa fadiga, tá? Problemas no coração, problemas de tireoide, problemas no pulmão, diabetes e assim por diante. Ou até mesmo o paciente desenvolve alguma complicação do tratamento de quimioterapia, como alguma inflamação, alguma infecção, e isso pode contribuir ou piorar o quadro de fadiga, o quadro de cansaço. Então é fundamental o médico reconhecer essa condição subjacente e realizar o tratamento adequado dessas patologias, dessas doenças subjacentes ao tratamento de quimioterapia. Em segundo local, nós teremos o tratamento medicamentoso. Alguns tipos de medicamentos, eles podem contribuir, eles podem ajudar a reduzir ou até mesmo eliminar a fadiga e o cansaço. Nós poderemos utilizar em algumas situações estimulantes, tá? Poderemos utilizar antidepressivos, tá, pessoal? Levando em conta que é muito comum o paciente que está em tratamento de câncer, ele desenvolver um estado depressivo ou desenvolver até mesmo a doença depressão. Então, em muitas situações, o acompanhamento conjunto com o psiquiatra e o uso de antidepressivos é essencial nesses pacientes, tá? E em algumas situações, até mesmo o uso de anabolizantes. Pessoal, olha só que interessante. Para quem não sabe, os anabolizantes, eles foram criados para serem utilizados em pacientes que realmente tinham muita fraqueza, tinham doenças graves e crônicas e tinham caquexia, que é um estado de evolução final de fraqueza, em que o paciente tem muita debilidade, muita fadiga e muito cansaço. E o anabolizante nessas situações ele dá mais força, mais vigor, ele melhora a disposição, aumenta o apetite do paciente. Então, nos nossos pacientes oncológicos com quadros de fadiga avançada, devido aí ao câncer mais avançado, o uso de anabolizantes ele pode ser muito importante e ajudar bastante esses pacientes. Tá bem, pessoal? Em terceiro lugar, aqui nós colocamos a atividade física, tá? A realização, a prática de atividade física regular é muito importante, tá? Para ajudar vocês a melhorarem o condicionamento de vocês, o condicionamento cardiovascular. Isso vai influenciar de forma pronunciada para vocês terem menos fadiga. 150 minutos por semana de atividades físicas moderadas, uma caminhada um pouquinho mais rápida do que o habitual já serão suficientes para que vocês tenham um adequado condicionamento cardiovascular e tenham menos fadiga e menos cansaço. Tá bem, pessoal? Uma alimentação adequada, sempre associada à prática de atividade física regular, vai ajudar e muito também nesses casos. E por último, em algumas situações, a psicoterapia. Lembrando sempre, pessoal, que não é só a parte física que vai influenciar nessa fadiga e nesse cansaço. Muitas vezes a parte psicológica, a parte mental, ela influencia e muito no desenvolvimento da fadiga e do cansaço. Então, sempre que for necessário, o oncologista ele deve perceber isso no paciente e encaminhar o paciente para uma ajuda psicoterápica. Tá bem, pessoal? Pessoal, quando a gente fala da fadiga, do cansaço, durante o tratamento de quimioterapia, é importante a gente destacar algumas complicações relacionadas a esse processo, tá? A fadiga, o cansaço depois da quimioterapia podem ocasionar algumas complicações que podem interferir muito na qualidade de vida do paciente e também das pessoas que estão ao seu redor. E é importante a gente pontuar aí essas complicações. Entre essas complicações, uma importante de ser destacada é o autocuidado prejudicado. Pacientes que desenvolvam quadros de fadiga, de cansaço
severo, graves, eles podem ter o autocuidado prejudicado, pessoal. Muitas vezes eles não conseguem se alimentar sozinhos, eles não conseguem tomar banho sozinhos, eles não conseguem realizar medidas de higiene básicas sozinhos. Então, eles vão precisar do apoio, do auxílio, às vezes de um cuidador, né, ou do próprio familiar para estar ajudando esse paciente no autocuidado. Então, o autocuidado prejudicado, ele acaba diminuindo muito a autoconfiança do paciente, tá? E aumenta as chances do paciente desenvolver um estado depressivo ou até mesmo um quadro de depressão. Tá bem? A perda da capacidade para o trabalho. Isso aqui é fundamental, tá, pessoal? Eu tenho, inclusive, um caso no meu consultório de um paciente meu que ele descobriu que ele fez um diagnóstico aí, deve ter mais ou menos uns 8, 9 meses, de um câncer, tá? E esse paciente começou a realizar o tratamento do câncer, ele teve uma resposta adequada ao tratamento, tá? Ele ficou bem com o tratamento, os exames mostram que ele está respondendo à terapia, o câncer ele está regredindo, porém ele desenvolveu como consequência, como efeito colateral do tratamento, a fadiga, o cansaço. Isso fez com que ele perdesse a sua capacidade de trabalhar. Ele está tendo uma dificuldade muito importante de trabalhar. O trabalho desse paciente era o trabalho pesado, ele acabava realizando trabalhos em que ele levantava bastante peso, era um trabalho mais que envolvia esforço físico, e ele não está conseguindo realizar o seu trabalho da forma como ele realizava antes. Isso está prejudicando a parte psicológica dele. Ele acabou desenvolvendo um quadro depressivo em decorrência aí dessa situação. E eu vejo muitos pacientes no meu consultório, eu vejo muitos dos meus inscritos aqui comentando em relação a essa complicação. Eu sei que vocês acabam se familiarizando muito com essa situação, tá? E essa complicação ela é bastante comum durante o tratamento de quimioterapia. Em terceiro, nós poderemos ter uma piora nos relacionamentos interpessoais, né, pessoal? Todas essas complicações elas podem fazer com que os relacionamentos entre esposo e mulher, entre pai, mãe e filhos, entre irmãos e amigos, isso possa piorar em decorrência do estresse desencadeado por esse tratamento e da fadiga e do cansaço que ele pode gerar. E por último, né, levando em conta aí todas essas situações, nós teremos uma perda na qualidade de vida, lógico. Né? Se você não consegue mais realizar as atividades que você realizava, se os teus relacionamentos interpessoais estão sendo prejudicados, se você está ficando muito cansado, está desenvolvendo um quadro de depressão, está desanimado, tudo isso pode fazer com que você perca muito a sua qualidade de vida, tá bem? Pessoal, vocês querem saber como que a gente vai conseguir aliviar esse cansaço, essa fadiga? Será que tem alguma forma de, durante o tratamento de quimioterapia ou após o tratamento de quimioterapia, a gente conseguir aliviar esse sintoma tão incômodo desse tratamento? Se vocês querem saber a respeito desse assunto, não deixem de conferir aí o próximo vídeo que eu vou passar para vocês. Tá bem, pessoal? Pessoal, vocês estão fazendo quimioterapia e estão tendo muita diarreia? Vocês sabiam que em até 30% das quimioterapias os pacientes eles podem ter quadros graves, severos de diarreia, e associado a isso o paciente ele pode ter desidratação e desnutrição, sendo que em muitas situações o paciente ele até vai ter que internar devido a uma simples, entre aspas, diarreia. Então aqui nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês de como que vocês vão conseguir ter menos diarreia durante o tratamento de quimioterapia de vocês. Primeiramente, pessoal, em relação à alimentação, é importante sempre, pessoal, que vocês se alimentem durante todo o tratamento de quimioterapia e que essa alimentação ela seja fracionada ao longo do dia. Tá? Para que você coma menores porções de alimento várias vezes ao dia. Coma de forma lenta, tenha paciência. Isso não vai
sobrecarregar o teu organismo. Então, divida as suas refeições entre 5 a 6 vezes ao dia. Sempre tente se alimentar de forma lenta e nunca deixe de estar se alimentando. Tente ir se alimentando a cada 2, 3 horas para não sentir fraqueza. Então isso pode ajudar na digestão dos alimentos pelo teu organismo e evitar os quadros de diarreia, tá? E hidratação. Pessoal, é importante sempre você se manter bem hidratado, tá? Tomar bastante líquido durante o dia todo. Isso vai evitar a desidratação associada ao quadro de diarreia. E como que a gente vai se hidratar? Como que o paciente oncológico em tratamento de quimioterapia, ele deve se hidratar? Pessoal, ele deve beber bastante líquido aos poucos e várias vezes ao dia. Durante o dia inteiro, ele lentamente vai tomando líquido, de preferência muita água, tá? Alguns pacientes não conseguem tomar somente água, então caldos e sopas, desde que não estejam muito quentes, também podem ajudar, pois você vai ter líquido também aí nessas substâncias e isso pode contribuir. E é importante sempre evitar líquidos muito gelados ou muito quentes. Os líquidos muito gelados e os líquidos muito quentes, eles podem influenciar, eles podem irritar o teu trato gastrointestinal e contribuir até mesmo para o desenvolvimento de diarreia, tá? Quais alimentos que eu devo ingerir, então, doutor? Quais são os alimentos que vão ajudar a controlar ou evitar a diarreia? Pessoal, alimentos que tenham pouca fibra. Lembrando que o excesso de fibra pode contribuir para a diarreia. Alguns alimentos como banana, torrada, podem ajudar aí a evitar que você desenvolva a diarreia. E quais alimentos que eu devo evitar? Eu acho que mais importante até do que saber quais alimentos ingerir, é saber quais alimentos deve-se evitar. Alimentos ricos em fibra devem ser evitados nesse caso. Alimentos muito gordurosos devem ser evitados. Alimentos muito condimentados, industrializados. Bebidas com gás, né, como refrigerantes, devem ser evitados. Tá? Bebidas muito geladas, muito quentes, devem ser evitadas também. Então, todos esses alimentos, até mesmo o leite, né, pessoal, principalmente naqueles pacientes que já tenham uma certa intolerância à lactose, né, a bebida, leite ou até alimentos que contenham lactose podem influenciar para o desenvolvimento da diarreia ou até mesmo piora nessa diarreia. E por último, quando que a gente vai procurar o médico caso apresente diarreia após a quimioterapia? Pessoal, se você apresentou vários episódios de diarreia ao longo de um dia, 4, 6, 8 episódios, ou em algumas situações, se você está há mais de 24 horas com diarreia e você não está melhorando, não fica esperando achando que isso vai passar sozinho. Entre em contato com o seu médico e passe o seu caso para ele, pois em muitas, situações aí de diarreia talvez seja necessário até mesmo a internação hospitalar. Então, pessoal, não vacilem. Se vocês tiverem muita diarreia e começarem a ficar muito mal, não deixem de procurar o médico de vocês, tá bem? Pessoal, para finalizar o nosso vídeo, eu vou falar um pouco a respeito de alguns cuidados que o paciente que está em tratamento de quimioterapia deve ter com a diarreia. Então, entre esses cuidados, que eu já falei muito aqui para vocês, é fundamental o cuidado com a alimentação. Evitar alimentos gordurosos, evitar alimentos muito gaseificados, bebidas gaseificadas, evitar alimentos que contenham muita fibra. Todos os alimentos que podem contribuir para o quadro de diarreia devem ser evitados. Deve-se realizar uma alimentação cuidadosa, então uma dieta cuidadosa, se fracionando a alimentação, a ingesta do alimento várias vezes ao dia, se comendo pouco várias vezes ao dia de forma lenta. Isso vai ajudar para controlar ou até mesmo para evitar o quadro de diarreia. Deve-se cuidar com o uso de laxantes. Mas como assim? O paciente está tendo diarreia e vai usar laxante? Não, pessoal. Pelo contrário, tem muitos pacientes que durante a quimioterapia têm constipação. Prende o intestino, tem intestino preso. E aí eles usam
e abusam dos laxantes. Qual é a grande complicação disso? O desenvolvimento de diarreia. Então, o paciente ele deve evitar o uso abusivo de laxantes. É importante sempre que ele busque o médico e relate essa queixa para que o médico possa conduzir o seu caso. Ele deve realizar refeições pequenas e frequentes, isso eu já falei, tá? Tentar fracionar as refeições ao longo do dia, fazendo refeições pequenas, isso vai ajudar a controlar ou a evitar a diarreia, né? Você vai acabar não sobrecarregando o teu trato gastrointestinal, você facilita a tua digestão e, consequentemente, evita essa complicação, tá? A hidratação, ela é fundamental, né, pessoal? Se hidratem bem ao longo do dia, tomem muita água, tomem muito líquido, tá? Lembrando que uma das maiores complicações da diarreia é a desidratação. E a desidratação ela pode acontecer muito rápido. Tá? Em poucas horas o paciente ele pode evoluir para um quadro de desidratação e até mesmo ter que internar. Então evitem a desidratação, se hidratem bem para evitar complicações, até mesmo aí a internação hospitalar. Tá, pessoal? O uso de antidiarreicos é importante vocês lembrarem sempre que os remédios que são utilizados para cortar a diarreia, eles devem ser prescritos pelo médico. Por quê? Porque, doutor, que só o meu médico pode e deve prescrever um remédio para cortar a diarreia. Porque a diarreia, ela pode ser pela quimioterapia, mas ela pode ser, por exemplo, por uma infecção. Quando a diarreia está relacionada a um processo infeccioso e você usa medicações para cortar a diarreia, você pode piorar o quadro de infecção, tá? Então, por isso que é importante o médico avaliar a causa da diarreia, né? Se a diarreia é ocasionada apenas pela quimioterapia, em algumas situações nós utilizamos os antidiarreicos para cortar a diarreia. Mas se há, por exemplo, uma infecção associada a essa diarreia, nós vamos ter que entrar com antibiótico, vamos ter que entrar com outros tratamentos que não o antidiarreico para resolver esse quadro de diarreia. Então, evitem o uso de antidiarreicos e sempre que for para utilizar essa medicação, conversem com o médico de vocês. E por último, pessoal, não menos importante, é essencial sempre a avaliação médica, tá? Se você está tendo muita diarreia, está ficando fraco, debilitado e desidratado, não deixe nunca de conversar com o seu médico em relação a esse assunto. Tá bem, pessoal? Pessoal, no vídeo de hoje eu falei para vocês um pouco a respeito de algumas complicações do tratamento de quimioterapia e tem várias dicas de como que nós vamos prevenir e até mesmo conduzir, tratar aí essas complicações relacionadas a esse tratamento. Se vocês curtiram esse vídeo, não deixem de curtir aqui embaixo, não deixem de comentar e de compartilhar com todos os amigos de vocês. E se vocês ainda não são inscritos aqui no meu canal do YouTube, pessoal, não deixem de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, que todo dia eu tô postando um conteúdo novo e diferente para vocês. Tá bem, pessoal? Tudo de bom para vocês, um forte abraço e uma excelente semana. Até mais!